Bem-vindo, bem-vinda. Encontro de hoje, o reino de Deus está próximo, o falso evangelho da meritocracia ou a boa nova de Jesus. Professor Jung Mussung vai comentar com a gente chaves de leitura para a nossa reflexão teológica da nossa vida hoje, Evangelho de Marcos 1, de 12 a 15, os versículos. Leia aí na sua Bíblia, sua versão, eu vou ler aqui na minha o texto, e aí já passa a palavra ao professor Jung. Diz o seguinte, ó, em seguida, o Espírito impeliu Jesus para o deserto, e Jesus ficou no deserto durante 40 dias, e aí era tentado por Satanás. Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para Galiléia, pregando a boa notícia de Deus. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa notícia. São duas passagens diferentes, né, Jung? Que estão juntas aqui, passagens curtas, formando um contexto. Eu acho que tá. Bom, a gente precisa voltar. Vamos lá. Nós estávamos seguindo o texto de Marcos, aí de repente a gente voltou para trás, pegando um pedaço que a gente não analisou, não comentou num desses encontros, né? Por conta de que nós estamos começando na primeira semana da Quaresma do mundo católico, né? Então a gente precisa sentir isso. Agora, esse texto, que tem duas partes, né, inicia a questão da vida pública de Jesus. Né? E aí, então, por que aparece essa primeira frase, né, que é meio estranha? Né? E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, todo mundo já ouviu falar disso, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Isso, todo mundo conhece essa história. E ponto. Essa coisa, estava com as feras e os anjos o serviam. Bom, essa coisa meio religiosa, uma linguagem esquisita, a gente não fala disso. A gente fala de como Satanás tenta com riqueza, poder e essa coisa, olha, se você me adorar, nada de mal vai acontecer com você, mesmo que se jogue do lugar mais alto de Israel, você vai ficar tranquilo, que será a promessa religiosa que ainda hoje tem, né? Se for na minha igreja, eu fizesse a conversão, nada fica, não vai ter nenhum problema. Até eu fui uma vez em Cuba dar um curso e foi um horror quando me falaram que havia um jovem metodista que tinha virado uma grande figura religiosa no país, e o que ele ensinava é isso: se você tem fé, você não toma vacina. Isso antes da Covid, tá? Porque tomar vacina é falta de fé, porque Deus protege você. E o Satanás diz exatamente isso: se você me adorar, então Jesus diz, adorar a Deus não é isso, é outra coisa. Mas em todo caso, esse pedaço está resumido em Marcos. Então quem lê em Mateus, Lucas, ótimo, vapt-vupt. O que eu queria chamar a atenção é que estava com as feras e os anjos o serviam. O que significa isso? Na verdade, essa é uma linguagem que a gente chama de linguagem apocalíptica, né? Que é essa coisa do céu, do diabo. No livro de Apocalipse, né? Ver aqueles animais, né? Aquelas coisas estranhas, 4 carroça, carruagem, vai para os 4 partes do mundo, etc., se divide, a mesma carruagem com animais, etc. Né? Não dá para entender. Isto é do estilo da linguagem apocalíptica. Tá? O que nos interessa aqui, o que significa linguagem apocalíptica? Vem do Apocalipse. Tá, e o que significa Apocalipse? Vem do livro, a gente vê isso no livro de São João, Apocalipse. O título desse livro em inglês não é Apocalipse, é Revelação. E se você pegar, o livro começa a revelação, parará. Então a palavra revelação significa Apocalipse, isto é, aquilo que revela aquilo que os olhos não veem. Então, por isso que diz, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Então, não é uma descrição jornalística.
né? Isto é uma linguagem teológica espiritual para dizer o seguinte: nós vamos começar, vou contar a vida de Jesus, a sua missão, e para fazer uma introdução geral de qual é a vida dele, é o discernimento entre o que é vontade de Deus e o que é a tentação do Satanás, que aparece nas religiões, nas igrejas, nos templos, etc. Por isso que se coloca, ele passa 40 dias, isso que é número, o símbolo para dizer que é a vida de uma pessoa, que é 40 anos, né, a geração. Então, isto, pum. Então, feita essa introdução, agora vem. Só que aí uma coisa importante na Bíblia, a gente tem insistido muito isso, nas religiões, com essas coisas de apocalíptica, revelação, a verdade, etc., normalmente as coisas acontecem num mundo sem história, sem tempo. Naquele tempo, de uma forma geral, Deus estabeleceu. Não, o evangelho é sempre assim. Quando Jesus começa? Onde está? Aí diz, depois de João ter sido preso. Ótimo. Então o pessoal estuda, olha, em tal ano, mais ou menos, portanto, Jesus começou a vida pública desse jeito. Tá, e pronto, toca para frente. Não, espera aí. Não é o ano mais importante. É por que é que João foi preso. Ele era ladrão. Não, não era. Ele era mau. Não, não era. Quer dizer, era considerado, por isso foi preso, mas para Jesus e os discípulos que eu conheciam, as pessoas que eu conhecia, sabe, não, Jesus, João Batista era bom. Ele era meio doido, esquisito, etc., mas não era criminoso. Então, aqui é a chave. Jesus segue o caminho do João. Lembra que Jesus foi até João Batista para ser batizado. Jesus descobre que mudou, o que Deus está pedindo não é exatamente o que João está pedindo, ensinando, então muda, mas é nesse contexto. E aí então começa dizendo, Jesus começa pregando o evangelho de Deus. Ótimo, tranquilo. Não, devagar. O que significa a palavra evangelho? Significa boa notícia. Tá, o que significa isso? Isso é uma palavra nova? É uma palavra religiosa? Não. Evangelho, a boa notícia, é a palavra técnica para dizer, olha, o jornalista, o cara do correio levou uma boa notícia. O que não existia, não era, só para ter uma ideia, né? Então, a expressão evangelho do reino existia antes de Jesus. Quem era que anunciava o evangelho do reino e da paz? O imperador romano. Então, legião romana chegava em lugares que tinham muito caos, aquela muito bandido, as coisas estavam caos. Eles vinham, tomavam, diziam, trago para vocês a boa nova do imperador. Tenha a paz. Lembra que nós falamos num texto anterior, no encontro anterior, né, que o Império Romano traz, a legião romana traz o símbolo da águia. De Jesus traz o símbolo da pomba. Então, é esse conflito entre o evangelho do imperador, do império, trabalhado, que é apoiado pelos templos, os sacerdotes que aceitam isso, e Jesus diz, não, chegou o tempo, né, de anunciar, porque Deus está aqui. Não é o imperador romano, mas... Então, aqui está, vamos dizer assim, quando a gente escreve um artigo, ou lê um artigo, tem um abstract, um resumo. Olha, o tema que você vai ler é isso. Então, na verdade, esses pequenos textos seria o abstract, o resumo da narrativa ou artigo, fazendo uma comparação, do narrativa, a Boa Nova de Marcos. Por isso diz, trago a boa notícia, não do imperador, mas de Jesus. Aí, por que eu não falo do evangelho do templo? No templo não tinha boa nova, ele só diz, tem a lei. Nós estamos sofrendo porque nós somos
pecadores, vocês precisam oferecer sacrifícios, impostos, etc. Então, não dá notícia boa. Então, quem traz a boa notícia é o imperador, ou dizia. Então, nesse momento é que diz, a gente precisa ver qual é a boa notícia. E aí, então, nosso título era assim, o falso evangelho, a falsa boa notícia do imperador romano, a gente não entende, não faz muito sentido para nós, mas é a falsa boa nova do consumo, do capitalismo. Se você tiver trabalhar bastante, ou for de uma família que te acumulou meritocracia, o mérito de ter ganhado muito dinheiro, isso é um bom lugar. Então, se a gente pegar texto do capitalismo, o pessoal não. Isso assim, Francis Fukuyama, é o famoso cara que diz o final da história, ele diz, a boa notícia não é para ir no céu, mas a boa notícia é que o capitalismo vai trazer a felicidade para todo mundo. E aí Jesus disse, não, isso aqui é que vocês estão seguindo errado. Vocês precisam arrepender-se do evangelho do império e se aceitar, reconhecer que estamos errados, desejávamos coisa errada, seguimos uma linha errada, que é o tema da conversão, e aceitem o evangelho, a boa notícia de Deus que eu estou lhes trazendo, que é da justiça, da comunidade, de reconhecer que nós temos erros, né? Mas que a gente pode ser aceito, porque Deus nos perdoa e nós podemos, com misericórdia de Deus, nos recuperarmos melhor. Esse é um pouco o texto como eu acho que nos ajuda a entender melhor. É interessante pensar, assim, claro, vou escolher um ponto do que você disse para refletir um pouquinho, né, que João Batista está preso. Aos olhos de algumas pessoas, você mesmo já deu a entender, ele foi preso porque devia ser mal, alguma coisa ele fez de errado. Aos olhos de Jesus, ele foi preso, mas ele era bom. A gente precisa de um critério para discernir, né? Se ele está preso porque ele era mal ou se ele está preso porque ele era bom. A mesma coisa na imagem do deserto, que Jesus precisa discernir entre qual é a vontade de Deus e qual é a tentação de Satanás. A gente pode confundir a vontade de Deus com Satanás? Esse é o problema, é que pode, né? A gente confunde. E, por vezes, a gente anuncia aquilo que na Bíblia está como tentação de Satanás como se fosse boa nova. E aí a gente precisa de um critério de discernimento, que na nossa tradição a gente chama de discernimento do ídolo, né? O ídolo, ele parece ser Deus, né? Se ele não parecesse, não tinha problema. Mas a gente se confunde porque ele parece. Então, fico pensando, né, que a conversão, ela é muito mais, a conversão que é o chamado aí nesse resumo que você fala, ela é muito mais o que você não acreditava e passa a acreditar, mas é você deixar de acreditar numa falsa boa nova, que parece boa nova, mas não é, parece o evangelho, mas não é, para acreditar no evangelho verdadeiro. Para isso, precisa de um discernimento a partir de alguns critérios que a própria vida de Jesus vai oferecer para a gente, né? Isso, eu acho que assim, o critério para cristão é a vida de Jesus que está contada nos evangelhos. Então, daí, assim, querer seguir o caminho de Jesus, ou seguir ser cristão, e não ler, ou não meditar, ou aprender sobre o que Jesus fazia e ensinava, não faz o menor sentido. Ou, na verdade, usa o nome de Jesus de uma forma falsa para justificar, não, Deus vai garantir essas coisas que eu desejo, porque Jesus vai dar, Jesus é poderoso. Senhor, mas onde é que está isso no Evangelho? Né? Então, eu acho que esse discernimento, e aí não é meramente intelectual, uma coisa muito importante. Isso você precisa fazer e ter o coração aberto para arrependimento. Não é uma única vez, me parece que ele é um desafio da caminhada, ele é constante, né? Bem, Muito nosso bem. tempo acabou. E fica então como um desafio desse encontro de hoje. Um desafio é esse discernimento que leva a uma verdadeira conversão e que a gente tome cuidado para que a gente não acredite num falso evangelho ou não confunda o nosso desejo, que às vezes são as promessas de Satanás, como se fosse
as promessas do reino de Deus, né? Jung, Muito bem. obrigado. Até. Até a próxima semana. Tchau.